Nós estamos no ano do discipulado e temos aprendido tanto com Jesus. O discípulo é aquele que segue a Jesus, que é guiado por Jesus. E mais uma vez nós cremos que a palavra que será liberada nesse lugar vai ajudar você durante a sua semana, na sua caminhada, a prosseguir andando em vitória. Pai, no nome de Jesus, a tua igreja, Senhor, te adora, te exalta, glorifica o teu nome nesta manhã, porque nós temos a alegria de estar nesse lugar. É muito bom estar na tua presença, é muito bom rever os amigos, os irmãos, o corpo de Cristo. É bom demais estar nesse lugar, Senhor, sentindo a presença do Espírito Santo. Ele tem nos guiado, Ele tem nos orientado a toda a verdade. E no nome de Jesus nós te pedimos, ó Pai, que mais uma vez o teu Santo Espírito possa comunicar aquilo que está no teu coração, que o céu possa ser revelado na terra. E nós, como tua igreja, Senhor, possamos ser guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Essa é a oração e a fazemos no nome de Jesus. Você pode dizer amém por isso? Graças a Deus. Como disse na oração, nós estamos falando sobre a vida do discípulo. E tanta coisa a gente tem aprendido. E esse tema tem sido tão relevante para a família da fé, que no ano de 2026 nós juntos estaremos em continuidade como discípulos, amadurecendo e frutificando. Então esse será o nosso tema, o ano de amadurecer e o ano de frutificar. Porque esse é o papel do discípulo que serve a Jesus. E hoje eu não sei se a gente vai conseguir concluir essa nossa reflexão matinal, porque é um tema bem importante e muita coisa boa o Espírito Santo quer comunicar ao teu espírito. E a gente deu um tema a essa reflexão, que é o discípulo e o equipamento da sua vitória no dia a dia. Efésios, no capítulo 6, do versículo 13 até o versículo 17, o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso e nos ensina assim: por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o fim, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Isso. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humildade, insistência, humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Amém. O texto que acabamos de ler, ele finaliza a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso. Você já sabe, o apóstolo estava preso por amor a Jesus, estava encarcerado e na prisão ele recebeu a revelação do Espírito Santo e redigiu algumas cartas. A carta à igreja de Éfeso é
é justamente uma carta para que a gente possa entender tantas coisas boas que Deus tem para nós. Ela é chamada uma carta de instrução à igreja, aos discípulos, aonde nós, os discípulos amados do Senhor, vamos entender toda a vitória que Cristo conquistou na cruz do Calvário por nós. E lá o apóstolo vai fazer várias menções em Cristo, nele, por ele. E várias vezes ele vai reforçar que a minha vitória, que a sua vitória, está sempre através da obra consumada de Jesus na cruz. E tudo que nós necessitamos, nós devemos sim pedir a Jesus, e crendo que Ele, por Ele, nele, a vitória pela fé já foi concedida a cada um de nós. E na última mensagem, no capítulo 6, quem colocou esse capítulo aí foram os novos irmãos que fizeram as traduções da Bíblia, porque era uma carta, não tinha capítulo, ok? Mas no capítulo 6, para a gente entender, o apóstolo agora lhe dá uma orientação final a nós, os discípulos do Senhor. Fomos salvos pela graça, você pode dizer amém? Vivemos em fé, fundamentados na palavra escrita por Jesus, no seu Novo Testamento. Recebemos a promessa da vida eterna, e com Jesus já estamos reinando em vida e reinaremos para todos sempre. A vitória da cruz, do sacrifício que foi feito na cruz, não foi apenas a morte de Jesus, mas a vitória sobre a morte com a sua ressurreição. Jesus está vivo e Ele habita dentro de você. Ele está dentro de você. Ele enviou o seu Espírito. Ele tem agora uma missão. Atos capítulo 1 diz que Ele agora tem uma missão de interceder por você e por mim. Mas para que a gente não ficasse sozinho, para que a gente não caminhasse sozinho, para que a gente não se perdesse diante de tantas situações da vida, Ele disse: não vos deixarei só. Enviarei o meu Espírito e Ele estará em vocês para todo sempre. E esse Espírito habita na vida do discípulo, daquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador. E se você já fez isso, você pode dizer aleluia. Aleluia quer dizer assim seja, amém, glória a Deus, louvado seja o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Você tem Jesus. E Paulo, escrevendo em Romanos no capítulo 8, versículo 14, se não me falha a memória, eu vou pedir o pessoal lá para projetar para a gente. Ele diz assim, portanto, todos aqueles que receberam Jesus são guiados pelo Espírito de Deus, ou pelo Espírito de Jesus, e são filhos de Deus. Então você tem alguém agora que anda com você, que caminha com você todos os dias. E Ele diz, quando Ele enviou esse Espírito, o seu Espírito, Ele declara na palavra a nós, os seus discípulos: nunca mais vocês estarão sozinhos. Esse Espírito estará com vocês até a eternidade. É o mesmo Espírito de Jesus, é o mesmo Espírito que ao terceiro dia fez com que Jesus ressuscitasse. E esse mesmo Espírito trará de volta os nossos irmãos que estão dormindo, aguardando a volta do Senhor. E se você e eu estivermos vivos e formos a geração do arrebatamento, você pode dizer amém? Não passaremos pela morte, mas seremos pelo mesmo Espírito transformados à semelhança do corpo de Jesus, para vivermos eternamente com Ele. Você pode dizer aleluias por isso?
Você pode dizer glória a Deus. Eu esperava que você, flamenguista, você desse um pulo e declarasse: uau! Porque essa é a maior vitória da igreja. Você e eu já somos eternos. A eternidade nos pertence. Assim como Ele ressuscitou e está à destra de Deus intercedendo por você, como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque hoje, clamando e intercedendo por você, da mesma forma, quando Ele aparecer entre nuvens, esse Espírito que está dentro de nós vai aquecer o teu coração e vai dizer: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E de repente, você e eu estaremos com Ele entre nuvens. Essa é a maior promessa para a igreja. Glória a Deus. Você pode dizer aleluia. Você pode dizer obrigado, Jesus. Essa é a maior promessa que Ele nos concedeu. E eu quero juntamente com você caminhar nessa jornada, crescendo de glória em glória, de fé em fé, não se distraindo com as coisas que estão ao nosso derredor. Porque enquanto estamos nessa caminhada, muitas coisas vai tentar distrair você. Por isso que é importante você estar vestindo essa armadura. E a gente vive num mundo de distrações hoje, de tanto entretenimento. E não é diferente na igreja. O inimigo percebeu, o diabo, Satanás, Lúcifer, seja lá o nome que você o conheça, ele percebeu que a maior vitória dele não é prendendo cristãos, colocando cristãos, como foi logo no início do século, no período do ano 60, no ano 70, até o ano 100, prendendo, colocando cristãos dentro de um palco onde leões comiam cristãos. Ele percebeu que quanto mais ele fazia isso, mais se multiplicava o número de santos, mais se multiplicava o número da igreja. E aí ele percebeu: se eu não posso contra eles, eu me associo a eles. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a estratégia dele hoje é se associar com você, é fazer você se acostumar com o pecado, é fazer você se acostumar com esse mundo, é fazer você se distrair com as coisas desse mundo. E você precisa estar atento, muito atento, porque com a distração a gente perde a percepção do céu e perde a sensibilidade no Espírito. Mas o Espírito Santo trouxe você aqui para ativar a sua fé. O Espírito Santo trouxe aqui você nessa manhã para dizer para você: olha, Jesus está voltando. O Espírito Santo trouxe você a essa casa para dizer para você: olha, você tem acesso ao trono eterno da graça. Não se distraia. E se você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, olha, a oportunidade está aberta. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, diz a palavra de Deus, não endureçais o vosso coração, mas creia, e com a tua boca confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E a partir desse momento, a Bíblia diz que você se torna um filho amado de Deus, comprado pelo sangue de Jesus, protegido e selado por esse Espírito que habita dentro da igreja. E você viverá em novidade de vida. Você viverá agora a plenitude do reino de Deus já aqui na terra, e desfrutará
de toda a herança que o nosso Senhor Jesus conquistou para você na cruz. É só você declarar aí com a sua boca: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu quero você, eu quero que você me guie, eu quero que você me oriente, eu quero que você não deixe eu me distrair. Eu quero fazer parte desse projeto maravilhoso. Eu quero ressuscitar contigo, eu quero andar contigo eternamente. Fazendo essa oração, aí na sua poltrona, a palavra de Deus diz que nesse exato momento, você agora é filho de Deus. As coisas que passaram, passaram. A partir de agora, tudo se faz novo. Você é uma nova pessoa. E esse Espírito que habita dentro do discípulo, habitará dentro de você. Instantaneamente. E você agora vai caminhar com Jesus, um passo de cada vez, um dia após o outro, como uma criança que apresentamos hoje aqui. Daqui a pouco elas estarão andando, daqui a pouco elas falarão, né? Mamãe, papai, vovó, vovô, e fica aquela briga dentro de casa, né? Falou primeiro papai, falou primeiro vovô, né? Assim é a nossa caminhada cristã. E você vai crescendo em graça, crescendo em fé. E a igreja vai estar aqui para municiar você, para dar a você todo o subsídio para você crescer na graça e na fé em Cristo Jesus. Amém? Então, se você fez essa oração, saiba, o seu nome já está escrito no livro da vida. Uma vez então que o nosso nome está escrito no livro da vida, todos nós lutamos contra um inimigo. Embora exista muitos países no mundo, depois do pecado, depois da Torre de Babel, onde a humanidade que falava um único idioma foi separada, né, por diversos idiomas que a gente conhece hoje no mundo, e criou-se, né, depois de tantas coisas na história, né, criou-se os países. A gente sabe muito bem que para Deus, para o Senhor, só existe 2 reinos. E nós lutamos contra um inimigo real, numa esfera espiritual. E precisamos, minha gente, de equipamentos, porque se nós lutamos contra um inimigo que humanamente falando a gente não vê, a gente não o conhece, ele não é visível, a gente precisa de ferramentas espirituais. E Jesus deixou essas ferramentas para você, amado discípulo, para você, minha irmã, para você, meu irmão. Não está nessa guerra sozinho. Você tem o Espírito Santo e você tem as armaduras que Deus já te deu. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Talvez não vamos concluiremos no próximo encontro, ou talvez no último encontro do ano, mas eu quero que você entenda, a sua luta é uma luta espiritual. Anteriormente a Efésios 6:13, eu vou pedir a quem está lá na projeção, que pegue esse versículo, que diz para a gente que a nossa luta é contra principados, deve estar ali no 10. Começa com 10, por favor. É a Priscila que está aí? Legal, Priscila. Começa com 10. Versículo 10 do capítulo 6. Preste atenção. Esse é o 10? Então começa com 10, porque o 10 é uma chave.
Fale para o seu irmão aí, só agora. Fala para ele assim, ó, o 10 é uma chave. Pega ela. Então olha aí, né? A Bíblia diz assim, ó, concluindo, fechou. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fechou. O apóstolo está dizendo isso para a gente. Se fortaleça no Senhor. Não se fortaleça num sistema, numa denominação. Não. Se fortaleça num homem. Não. Num apóstolo. Não. Se fortaleça no Senhor. Esse é um dos nomes de Jesus, Senhor, Curios. E na força do seu poder. Então você como discípulo, eu como discípulo, temos o Senhor e na força dele nós venceremos todos os nossos desafios. Todos. Você pode dizer isso comigo? Todos. Sejam eles espirituais, sejam eles emocionais, sejam eles de saúde, seja lá o que for, tudo você vai vencer na força do Senhor e no poder que há no seu nome. Antes da Priscila botar lá o restante do versículo, eu vou te pedir, Priscila, para você colocar Filipenses capítulo 2, porque você precisa entender que o poder não está em você. A partir do versículo que diz que os irmãos precisam estar vinculados à força do nome de Jesus. É aquele versículo que diz assim, e a partir desse momento Deus deu a ele um nome que está acima de todo o nome. É esse que estamos vendo aí? Isso. Então você, na força do poder que há em você, do Espírito de Jesus, você vai usar o nome de Jesus. Porque Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome, e todo joelho terá que se dobrar, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Curios, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Volte para Efésios, Priscila. Então, minha gente, não adianta, não é na minha força, não é no meu intelecto, não é meu tempo de casa como crente. Não. Você e eu precisamos continuar vestindo essa armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Quais são as ciladas? Várias. E olha, não fique assustado, ele sabe a sua fraqueza. Aonde é o seu problema, ele sabe. E é justamente aí que ele vai tentar contra você. Ele vai usar as suas armas. E o que você tem que fazer? Se vestir das armaduras. Então uma ação sua é uma atitude minha. Isso faz sentido para você, amém? Então é uma ação que eu tenho que fazer. Continua, por favor, Priscila. Porquanto a sua luta e a minha luta não é contra seres humanos. E Marcos, eu pensei que era contra minha esposa, eu pensei que era contra os meus filhos, eu pensei que era contra aquele cara que não gosta de mim. Não. Sua luta não é contra seres humanos. Lembre-se, eu comecei dizendo que tem dois reinos nessa terra: o reino de Deus e o reino das trevas.
O reino de Deus, quem habita nos filhos do reino de Deus, o Espírito Santo. E Ele vai guiar você a toda a verdade. Então, a sua luta não é contra seres humanos são apenas manipuláveis. E nós precisamos entender que a nossa luta é contra principados, potestade, contra dominadores desse sistema mundial. É mesmo, Marcos? Não são os Rockefellers que mandam no mundo, não são os sheiks lá da Arábia Saudita, não é o Elon Musk, não é nem o Elon Musk, não. Quem manda nesse mundo, nesse sistema mundial, são principados, são potestades, são dominadores, são trevas que estão manipulando seres humanos como fantoche. E aí a gente fica brigando contra seres humanos, a gente fica reclamando de partido político daqui, partido político dali. A solução não está em partido político, a solução está em você e eu entendermos que existem principados, potestades, dominadores que tentam levar toda a criação para o caos. Medo, insegurança, miséria, prostituição, drogas, tudo isso de ruim que você vê nesse sistema mundial, são forças espirituais do mal. E isso é um fato, queira você acreditar ou não, que estão nas regiões celestes. Mas Deus deu o equipamento necessário para você atentamente identificar os ardis de Satanás, porque você é a igreja dele, você é discípulo dele, você faz parte do corpo de Cristo. Por isso que ele diz: e as portas do inferno, nenhum principado, nenhuma potestade prevalecerá contra a igreja. Você é igreja aí, faça como um bom flamenguista, faça como um bom flamenguista e aplauda ao Senhor, grite: Jesus, 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 Jesus. Você tem noção do poder que está na sua boca? Você tem noção do poder que Ele deu a você como discípulo? Ele declara: em meu nome, está lá em Marcos 16:15, vocês imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Em meu nome, vocês falarão novas línguas, as línguas que estão lá com o Pai, em meu nome. Tudo está fechado nessa chave que eu estou te dando, nessa chave que você está recebendo nessa manhã. Todo o poder foi me dado, no céu e na terra, e esse poder Ele deu a você. Por esse motivo, vistam da armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o fim. Querida, não celebre a sua conversão, celebre a sua ressurreição. Xaralaramanamalabachê, caramalaramano, eleba. Tem crente celebrando a conversão é importante, porque ela esclareceu você. Quem é Jesus? A sua nova identidade, o que Ele fez por você, a obra consumada da cruz. Agora você é herdeiro, você é filho, você é co-herdeiro com Ele. Mas aí o crente, o discípulo, fica enfastiado.
Fica acostumado com o ambiente. Fica acostumado com o gol. Chega nessa casa e não celebra, e não glorifica, e não dá glória, e não dá aleluia, e não exalta. Show cantui dele bazabachei balamanabashébias. Se distrai com os mimimis. Eu estou com dor de coluna. Eu estou sem dinheiro. Minha vida hoje não está boa. Eu estou com dor de cabeça. Meu casamento está assim, está assado. Distração. Distração. E sabe o que o sistema está falando? É isso aí. Ele está tão distraído que não está tirando ninguém do nosso reino. Você já reparou? Enquanto a gente está distraindo, o reino está só crescendo lá fora. Vidas estão morrendo, o inferno está ganhando, pessoas estão sendo baleadas e morrendo sem salvação, pessoas estão sendo destruídas, casamentos estão sendo destruídos, vidas estão morrendo e nós estamos distraídos aqui dentro. Porque estamos felizes com a conversão. Estamos felizes por estar no meio. Glória, Jesus vai voltar. E Ele vai voltar. Ele vai voltar. Você pode até estar distraído, pode até não estar percebendo. A casa já está preparada, o céu já está preparado. João 14 diz que Ele já preparou, o lugar já está preparado. Aí Deus nos dá filhos, a gente se distrai com os filhos. Pais, não se distraiam. Os filhos são herança que Deus está dando para vocês educá-los, ensiná-los o caminho do Senhor, mas não coloque eles como prioridade. Marido, não coloque a sua mulher como prioridade. Mulher, não coloque a sua prioridade no seu marido, coloque a sua prioridade igreja, discípulo amado de Jesus, em Jesus, porque a palavra declara que um estará deitado, um será levado, dois estarão no campo, um ficará e outro subirá. Desculpa, não está nem no roteiro mais. E aí a gente fica distraído. Não, tem que ganhar dinheiro. A inflação, o governo, isso, aquilo outro, distração. Distração. Mas Marco, eu preciso viver. Jesus sabe. Olha o que ele nos ensinou no sermão, lá no início, quando a gente começou a pregar aqui sobre discipulado, no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Tudo isso eu sei que vocês precisam, mas o que vocês e eu, como discípulos, precisamos ter atentamente é que se vocês me buscarem de todo o coração, vocês buscarem o meu reino e a minha justiça, tudo isso eu vou te dar, rapaz. Dinheiro eu vou te dar. Mas pastor Ivone falou aqui, para que ele vai te dar dinheiro? Tem um propósito, você precisa ouvir o sermão dela. Porque ele só vai dar dinheiro para os discípulos se você usar o seu dinheiro com propósito. Então ele vai fazer eu passar fome? Também não. Porque ele declara que os filhos dele jamais mendigarão o pão, jamais sofrerão necessidade. Bem-aventurado é o justo, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua palavra, e nela medita de dia e de noite. Você quer ser bem sucedido? Você quer vitória? Você quer ser essa pessoa
pessoa abençoada, medita nesse livro de dia e de noite. Seus problemas vão desaparecer. Seus problemas vão desaparecer. Seus problemas vão desaparecer. Seu problema vai desaparecer. Todos os seus problemas vão desaparecer. Essa é a solução do discípulo. Xarabalarabashuri corobalarabachara balaramanamashebias. Ora manabashuri corobalarama. Final do ano está chegando e a gente é cheio de evangeliquez, né? Não, Senhor, próximo ano eu vou fazer academia. Não, Senhor, próximo ano eu vou cantar no coral. Não, Senhor, próximo ano, pode deixar, Senhor. Quinta-feira eu estou aqui, domingo de manhã eu estou aqui. Tem crente que só vem na igreja se Deus apertar, gente. Eu não entendo isso. Estou na prova e, oh meu Deus, olha para mim, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí vem para a igreja. Estamos igual o povo de Israel, só procura Deus quando está ruim a coisa, quando os governos não estão se entendendo, quando os problemas estão nos avassalando, aí a gente vai procurar. Não, não, não. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, diz o Evangelho de João, será amado do meu Pai, e eu também o amarei. Você e eu seremos amados dele, e me manifestarei a vocês. Ah, igreja, pense, isso faz sentido para você? Faz, porque para mim faz todo sentido. Não adianta a gente ficar pedindo avivamento se a gente não se abre para o avivador. A gente fica assim, Senhor, me batiza de novo. Ele já te batizou. Ei, acorda! Nada contra o cantor, né? Me batiza de novo. Você já foi batizado. Você já fala em línguas. Você já é templo do Espírito Santo. Shetalabashébia. Aí a gente fica, Senhor, traga o avivamento. O avivamento já veio. O avivamento já veio, gente. Foi em Atos capítulo 2, no dia de Pentecoste. Deus derramou o maior avivamento sobre a raça humana. Ele se envolveu com a sua criação. Isso aí, dá lugar ao Espírito Santo. Deixa Ele queimar você, porque é Ele que vai dar munição para você, é Ele que vai colocar as armaduras em você, para você passar por aquelas portas e enfrentar o dia mau. Quando vos reunis, tenhais salmos. Lembra dos salmos? Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Quando vos reunis, celebrai, celebrai, Salmo 100, celebrai ao Senhor com todo júbilo, servi a Ele com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que vos fez, e dele você e eu somos.
Você é do Senhor. Foi Ele que soprou o zoe dentro de você. E só estaremos aqui enquanto o zoe dele estiver dentro de nós, que é a vida. Não pare de se preocupar com o dia de amanhã. Glorifique o nome do Senhor hoje. Venha às 18h30 glorificar o nome do Senhor. Venha celebrar e dizer: as portas do inferno jamais prevalecerão contra Bangu. As portas do inferno jamais prevalecerão na minha rua. Eu sou ungido do Senhor. Aonde eu piso a planta do meu pé, o Senhor vai comigo. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Eu não serei atingido. Ele me dá ordem para ganhar a minha rua. Ele me dá ordem para ganhar o meu bairro. Ele me dá ordem para ganhar a minha família. Ele está te dando uma direção hoje. Pare de se distrair. Mateus 6,33 diz: busque o meu reino, a minha justiça, e tudo que você precisa vai ser te dado. Casamento ajustado, busca a Deus. Marido salvo, busca a Deus. Marcos, eu vou buscar Deus aonde? Ei. Filho, quer prosperidade? Busque a Deus. Quer a sua rua salva? Busque a Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado por vós. Deus está doido para você e eu, como discípulos, caçarmos Ele e falarmos com Ele: te abraçar. Te tenho dentro de mim, agora me governa, agora reina sobre a minha vida, agora reina sobre o meu casamento, agora reina sobre a minha empresa, agora reina sobre os meus negócios. Tudo que tenho é teu, tudo é para ti, tudo vem de ti. Tua é a glória. Portanto, o que eu sou sem o Senhor? Meus certificados não valem nada sem o Senhor. Minha vida sem Ele é vazia. A depressão vai tentar sobre mim. A ansiedade vai tentar me distrair. Não é assim que Ele faz? Quantos de nós estamos vivendo como discípulos encharcados de tarja preta? Mas é isso que Ele quer, Marcos? Não! Não é isso que Ele quer, mas nós estamos distraídos. Não estamos indo ao encontro do Mestre, falando: Mestre, como disse aquela mulher, faz 12 anos, Senhor, que eu estou com essa doença. Eu toco agora no Teu manto e creio pela fé que o Senhor me cura. E a palavra declara que o Mestre fala: quem me tocou? O Mestre está aqui doido para ser tocado por você, igreja. Mas a gente está distraído no corredor, tratando de problemas da vida, achando que a gente vai solucionar o problema do irmão no corredor, lá fora, no banheiro. Marcos, você sabe disso tudo? Sei disso tudo que acontece. A igreja é assim. Não deveria, mas é. Se distraindo com as coisas, mas é na casa do olheiro que eu sou sarado. É diante do santo que a brasa queima a minha vida. É o santo que precisa estar dentro de mim, porque se Ele está dentro de mim, a depressão vai embora, a angústia vai embora, a doença vai embora, todas as coisas saem, porque Jesus é a solução.
armadura, né? Está aqui, prontinho. Não é pelo muito falar, mas hoje o Espírito me diz: é uma manhã de conserto. Ih, Marco, que é isso, hein? É conserto, ajuste. Carro está quebrado, o que você precisa fazer? Levar no mecânico, levar no eletricista, trocar a bateria, trocar o radiador. Você é o carro, amém? Então você e eu estamos precisando de conserto. Você está no barco, Marco? Também estou, gente. Também estou. A Bíblia diz que a espada ela tem dois lados. É uma das peças da armadura. Ela corta para lá e ela corta para cá. Ok? Mas ela não corta para sangrar a gente. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus? Não estamos na lei, diga aleluia. Mas essa é uma manhã de conserto, de ajuste. Você pode mudar a história da sua rua. Você pode mudar a história da sua família. Você pode mudar a história do seu casamento. Você pode mudar a história dos seus negócios. Você pode mudar a sua vida agora. Se hoje, agora, 11h30, ouvirdes a voz do Espírito Santo, o que você e eu temos que fazer? Não endurecer o coração. Porque o endurecimento de coração fez com que a nação de Israel ficasse 40 anos no deserto, quando tinham que ficar somente 15 dias circulando a terra. O endurecimento de coração fez dessa nação toda, mais de 5 milhões de homens, fora mulheres e crianças, somente 2 entrar na terra prometida. Deus é mau? Não. Deus respeita a minha e a sua escolha. Agora, se nós queremos mudar Bangu, se nós queremos mudar a nossa família, se nós queremos mudar o nosso casamento, se nós queremos mudar a nossa empresa, se nós, depende de nós. Depende de você. O centurião, quando teve a Jesus, foi a Pedro, ele diz: o que eu faço? O que eu faço agora? Não tinha Bíblia. Pedro disse: é só crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a sua casa. E aí ele falou: eu creio. Quando ele falou eu creio, eles toda a sua casa foi cheia da glória de Deus. O poder de Deus entrou na casa do centurião. E a Bíblia diz que todos foram batizados no Espírito Santo e começaram a falar as línguas do céu. Você já foi batizado no Espírito Santo? Isso faz sentido para você? Você já foi? Então quero te convidar a encher essa casa de adoração em línguas. Porque quando você enche essa casa de adoração em línguas, a Bíblia diz que terá salmos, terá cânticos espirituais, terá profecia, terá revelação, terá libertação dos cativos. Pessoas que entrarem aqui oprimidas serão libertas. Pessoas que entrarem aqui doentes levantarão da sua cadeira, levantarão as suas mãos. Não terá mais bursite, não terá mais problema de coluna, não terá mais doença coronariana, não terá mais depressão, ansiedade neste lugar, porque aonde Deus está, a fartura de alegria, aonde Deus está, a cura, aonde Deus está, o pecado não domina.
Xereremanabachai. Deus está virando uma chave na gente para 2026, a gente detonar Bangu, minha gente. Eu não posso fazer isso sozinho. Ele me deu um exército, é você. Ele já te deu o equipamento, que a gente nem começou a falar sobre ele, para você, nesse pelotão, nesse exército imbatível. Mas Marco, eu não tenho força. Ei, é você mesmo. No exército do Senhor ele diz: se você é fraco, não tem problema não, eu é que sou forte. Digo fraco, eu sou forte. Se você não sabe falar como Moisés, como Gideão, como Arão, como tantas pessoas, ele vai dizer: fique tranquilo, o meu espírito dentro de você falará por você, e você abrirá a sua boca e glorificará o meu nome. Ah, eu sou tímido. Eu sou retraído. E ele diz para a gente: você que é tímido, você que é retraído, eu te dou o espírito de ousadia, óleo de alegria, eu te dou poder, eu te dou unção, eu te dou autoridade, eu te dou dinamismo, eu te dou aquilo que você precisa. Eu quero cantar uma canção antes de orar com você. Senhor, eis-me aqui, Pete. Senhor, eis-me aqui, Priscila. Vem transformar meu ser no fluir da graça. Você pode ficar de pé e depois a gente vai fazer uma oração. O tempo já está avançado. Obrigado, Priscila. Pete, me dá um tom. Você pode erguer as suas mãos, mãos levantadas, fala de rendição. Eu estou dizendo para ele: estou rendido a ti. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Ele te conhece. Olha o que diz essa frase: Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti espero em
Preste atenção. É legal celebrar a nossa conversão. É legal a gente conhecer Jesus. Uau! Eu sei que você tem agora, através do Espírito Santo, essa recordação. O dia que Ele tocou em você. O dia que Ele chamou você e disse: Juan, hoje eu quero morar na sua casa. E você disse para Ele: Senhor, a casa está preparada, pode entrar. Conversão. Lembra? A paixão na conversão. Todo dia na igreja, abriu a igreja, eu estava lá. Tinha um programa para a igreja para fazer, eu estava lá. Era evangelismo, não sou do grupo de evangelismo, eu estava lá. Era oração, eu não sou do grupo de oração, eu estava lá. Porque eu sou igreja, então aonde tem a igreja reunida, eu estava lá. Conversão, legal. Eu quero esse negócio de falar em língua. Você ficou lá, vigília, oração, terça-feira aqui com o Irã, e de repente veio o fogo. Você foi queimado, e o fogo do Espírito está dentro de você. Conversão. Mas o problema é que depois da conversão tem uma jornada até o céu. E nessa jornada você pode estar no meio da caminhada. O meio da caminhada às vezes é um problema, porque a gente se distrai. Eu tenho louça para lavar, eu tenho dinheiro para ganhar, eu tenho conta para pagar, eu tenho tanta coisa para fazer. Jesus, espera aí, dá um tempo. Não dá. Eu agora estou formado, eu preciso recuperar o dinheiro que eu gastei na minha universidade de Direito. Senhor, calma. Eu preciso trabalhar de segunda a segunda. E a igreja, meu filho? Senhor, já sou salvo, já tenho o Espírito Santo, já tenho Jesus. Distração. Vai passar um programa hoje no Fantástico, eu quero ver. Distração. 18h30. Já foi de manhã, para que ir de noite? Deus já falou comigo. Deus fala contigo toda hora. O que Deus tem para comunicar em você não vai comunicar na sua casa. Eu sinto te informar isso. Ele vai te comunicar na congregação, no ajuntamento dos santos. É com a brasa reunida, é com o altar queimando, que Deus vai revelar a você coisas inimagináveis. Então é na comunhão dos santos. Estão falando muita coisa por aí, né? Mas a Bíblia diz que é na comunhão dos santos. Ali o Senhor ordena a bênção. Então, se você pode, volte 18h30. Você não vai perder com que as crianças... é uma cantata, meu querido. A Bíblia diz que dos pequeninos é que sai o verdadeiro louvor. Percebeu? Eu vou estar aqui. Não é porque eu sou pastor. Eu tenho pedido a Deus para o meio não me seduzir. As coisas dessa vida, as distrações, a idade. Vou fazer 60 anos agora em 2026. Estou falando para ele: quero a força de Caleb. Quero a força de Caleb até o meu último suspiro. Eu entrego a minha vida para o teu reino. Não quero me aposentar. A minha aposentadoria é o céu. E eu quero ouvir do Senhor: filho bom e fiel,
vinde, venha, possuir por herança aquilo que eu reservei para você. E eu quero dizer para ele: Senhor, até o fim eu combati o bom combate, eu guardei a fé, eu continuei cuidando da minha coroa, porque eu não quero me distrair e ouvir de ti: afastai-vos de mim, Marcos, eu não vos conheço. Oh, tenha misericórdia de mim, Senhor. Mas eu quero, quando chegar esse último dia aqui, ele fale para mim: ó Marcos, prepara a tua casa, chama a Ivone, chama a Gabi, chama o Marquinhos e fala para eles: ó, amanhã eu vou estar na glória. Deixa tudo arrumado, não deixa nada falido, não deixa conta para ela pagar, não deixa problema para os seus filhos resolver, deixa tudo pronto para eles, porque você agora é meu. Você é uma flor que vai para o meu jardim. E esse é o maior presente que eu quero receber do meu Senhor. Ouvir dele: venha para o meu jardim. Mas aqui no meio a gente tem tanta coisa para fazer, né? E tantas coisas você tem que resolver. Conselho: busque a Jesus em primeiro lugar. E o restante, todas as suas demais coisas serão resolvidas. Ah, Marcos, eu estou com filho pequeno. Querido, Ivone e eu não tínhamos carro. A gente nunca deixou de ir um culto com filho pequeno. Eu num braço, ela no outro. E aí tinha sempre um irmão abençoado que ficava nos aguardando. Deus levantou um irmão, falou assim: ó, vou levar vocês em casa. E todo culto ele levava a gente em casa, até o dia que Deus falou: ó, libera o meu filho. Ele me deu um carro sem eu ter um centavo. Ivone foi lá, comprou o carro, e a gente teve um carrinho para levar os nossos filhos. E o carro foi bênção para estar na casa de Deus, servindo mais e mais ao Senhor. Propósito. Então você está sem carro, fala para ele: Senhor, eu quero um carro para estar mais tempo na tua casa. Amanhã você vai numa agência e Deus vai te dar um carro, porque você tem um propósito com Ele, você tem uma aliança com Ele, você tem um relacionamento com Ele, e Ele sabe por que Ele vai te dar um carro: é para servir a Ele. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Se você quer essa virada de chave, eu não vou orar a sua oração, eu vou orar a minha. Você vai dizer para Deus o que está te prendendo aqui nessa terra, o que está segurando você, o que está impedindo você de decolar. Não é a ponto com não, tá? É decolar no Espírito, é andar como Paulo falou, celebrando e adorando a Deus. Talvez você esteja preso a dinheiro, talvez você esteja preso à prostituição, talvez você esteja preso na internet, talvez você esteja preso a algum vício, eu não sei. Mas uma coisa eu sei: Jesus está aqui para te libertar. E se com a tua boca confessares, Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda a iniquidade. Manhã de concerto, renovação de aliança. Eu não vou fazer a sua oração, mas Pai amado, aqui estamos nós. Você mudou todo o script, você mudou toda a história. Eu falei aquilo que tu ordenaste eu falar. Nada estava escrito. E se tu mandastes eu falar, Pai, é porque tem um propósito, tem um objetivo na vida desta congregação.
Eu creio que Tu estás dando uma chave nova na mão de cada um dos meus irmãos, para que eles mudem a sua forma de pensar, sua forma de agir, sua maneira de Te adorar. Eles estão falando contigo. Eu não sei o que cada um está te pedindo, mas uma coisa eu sei: Senhor, aquece todos os dias o meu coração. Como diz na antiga aliança, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Eu quero esse fogo na minha vida. Eu quero, enquanto eu estiver vivo, salmodiar a Ti, cantar cânticos espirituais, falar em línguas o maior tempo possível da minha caminhada, não me distrair com as coisas dessa vida, mas estar com os meus olhares fixados em Jesus, o autor e o consumador da minha fé. Que Tu também possa estar ouvindo a oração desse amado, desse querido, dessa querida, trazendo, Senhor, a cura na área que ele está falando. Eu não sei, mas ele está Te dizendo aquilo que ele precisa de restauração, de cura, de libertação. Oh, querido Jesus, a Tua palavra diz que Tu nunca nos despede vazio. Portanto, eu Te peço agora, derrama um bálsamo de alegria, coloque vestes de louvor, traga o Teu Espírito sobre essa congregação, óleo de alegria, tira toda a ansiedade, toda a preocupação, todo momento de distração seja removido, e coloca neles a Tua prioridade, a Tua unção, a Tua graça, o Teu poder. Restaura, Senhor, o tabernáculo, restaura o altar que estava quebrado, como Elias, Senhor, que estava diante de Ti, disse para que a glória e o fogo do Senhor descesse. O altar precisava ser restaurado. Restaura esse altar. Se estiver quebrado, restaura. Se havia pedras que estavam sem estar colocadas, coloque no seu devido lugar. Encha, Senhor, a Tua filha, o Teu filho, com o fogo do Espírito Santo. Que não passe de nós o Teu Espírito, que não passe de nós o Teu chamado, mas que no nome de Jesus o Senhor possa estar enchendo os altares, restaurando as casas, restaurando as vidas, Senhor, no poder do Espírito Santo. Tu és aquele que renova, Tu és aquele que dá vida, Tu és aquele que sopra como um vento nessa casa. Toca, Espírito, restaura. Mude a chave, muda os pensamentos, muda a maneira de pensar, de agir. Tira, Senhor, o foco dessas coisas terrenas. Coloque o foco nas coisas do céu, Senhor. Coloque o foco nas coisas do céu, Senhor. O céu é que é importante. O céu é que é a solução, Senhor. Coloque o céu na nossa fome, no nosso desejo ardente de Ti. Que o céu, o fogo não apague. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Se você concorda com essa oração, se ela faz sentido para você, coloque a mão no seu coração e repita comigo: Senhor Jesus, eu abro meu coração, eu me entrego totalmente a Ti, e creio que nesta manhã uma chave eu estou recebendo. Minha vida vai mudar, porque eu estou fazendo uma renovação contigo, de vida, de morte e de cruz. Como o apóstolo Paulo, eu digo: não mais vai viver. Diga o seu nome agora, o Marcos. Diga o seu nome agora, o Marcos.
novamente não mais vai viver o Marcos, mas Cristo vai viver em mim. E as obras que eu farei não mais para glorificar o meu nome, a minha igreja, a minha família, mas o nome daquele que está acima de todo nome, daquele que morreu por mim, daquele que reina em mim. Jesus, 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 me limpa agora, queima-me com teu fogo, me encha do Espírito. Eu recebo o poder que eu preciso, eu recebo a mudança que eu preciso, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Agora estenda as suas mãos para frente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor se revele a ti durante essa semana como se revelou a Paulo no caminho de Damasco. Não para te deixar cego, mas para você experimentar a vida e a unção do fogo de Deus. E você fará coisas que você nunca fez para glorificar o nome do Senhor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, suas ricas consolações acompanhem você, povo de Deus, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as boas novas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Se isso faz sentido para você, recebe essa oração, diga comigo: eu recebo e eu me entrego totalmente para te servir, Jesus. Minha vida é tua, minha família é tua, meus filhos são teus, tudo que tenho é teu. Você pode dar um aplauso a Ele. Que Deus te abençoe. Bom domingo. E não esqueça, 18h30 estaremos aqui. Vá com Deus.